Eu já fiz consultoria em mais de 500 empresas. E vira e mexe eu encontro um empresário que é completamente viciado em concorrente. Ele sabe tudo sobre o concorrente. Ele sabe o preço, o fornecedor, o prazo, ele sabe até mesmo se o cara está pagando um imposto ou não. Mas sabe o que normalmente esse cara também não sabe? Ele não sabe nada sobre o próprio cliente dele. E é esse erro que está matando o seu negócio. Eu sou o Hugo Cândido e hoje eu vou te ensinar 3 pilares principais da lealdade real dos seus clientes. Não é sobre ter uma experiência boa, é sobre gerenciar essas 3 coisas que a maioria das empresas acaba esquecendo. A gente tem que gerenciar a expectativa, gerenciar a experiência e gerenciar a memória desse cara. E eu vou te mostrar aqui por que esse último, que é a memória, por que o cliente lembrar de você de um jeito ou de outro é o que faz ele ser fanático ou detestar a sua marca. E aqui está o problema que ninguém te conta. Você pode entregar tudo perfeito, uma boa experiência, entregar muito rápido, ser uma qualidade incrível no seu produto ou serviço, mas 30 dias depois ele vai esquecer de você. E por que isso acontece? Porque a lealdade do cliente ela não tem a ver com a experiência que você entrega, ela tem a ver com a memória que você gera nesse cara. Como que ele vai lembrar de você daqui 30 dias, 4 meses, 1 ano? Isso é o que realmente vai dizer se esse cara volta ou não volta. O cérebro humano ele não guarda memórias de longo prazo de tudo que aconteceu. Você não lembra nem sequer que você almoçou ontem direito, você vai ter que fazer um grande esforço para isso. Só que a nossa cabeça ela lembra com muita clareza de histórias, porque é como ela guarda o bloco do acontecimento. A gente tem histórias ali que vão ficar guardadas e marcadas de alguma forma. Então, guarda essa palavra, histórias. E se você sabe que o seu cliente ele vai escolher frames, pedaços do que aconteceu naquela experiência dele para guardar na memória, se você não está tentando manipular isso ou influenciar isso de alguma forma para criar memórias intencionais nesse cara, você está fazendo tudo errado. E apesar da memória ser muito importante, a gente poder influenciar para entender quais pedaços dessa história ele vai lembrar, a gente tem que entender que antes disso a gente precisa controlar a própria narrativa da história. Então vamos entender o primeiro pilar, que é o pilar da expectativa. A lógica do gerenciamento de expectativas é bastante simples. O cliente recebe exatamente o que ele imagina, o que ele está esperando, você consegue equilibrar a expectativa com ele. E equilibrando a expectativa é um jogo de soma zero. Neutro. A lealdade ela vai nascer nesse cliente quando ele recebe mais do que o que ele espera. Isso de forma consistente. Quanto mais ele esperar e mais ele receber, mais ele vai ter uma tendência a se tornar um cliente fiel. E da mesma forma, a lealdade é destruída quando ele recebe de menos. A expectativa está aqui e você tem uma entrega aqui, ele perde tudo isso e você entra numa conta corrente. Você faz depósitos e faz saques. Quanto mais você entrega, além da expectativa, você está depositando. Quando você entrega menos, você está sacando. É muito importante que esse saldo fique sempre positivo para o seu lado. Se o seu marketing promete uma entrega em 24 horas e você entrega em 24 horas, tudo bem, você está fazendo a sua obrigação. Jogo de soma zero. Você entregou o que ele comprou. Tá tudo certo. Agora, se você prometeu em 48 horas e entregou em 24 horas, você acabou de superar a expectativa. E agora sim você ganhou pontos com esse cara. Porque você superou a expectativa. Qual que é o perigo disso? O marketing exagerado. Você promete o melhor atendimento do Brasil e aí o cliente fica esperando a perfeição. Quando você entrega algo ótimo, algo bom, começou a se tornar insuficiente, porque a sua promessa era ser o melhor do Brasil. E aí ele colocou a sua régua lá em cima. E na hora que você entregou algo dentro do seu padrão de qualidade, que não necessariamente ele é ruim, mesmo assim, você acabou de quebrar a expectativa do seu cliente. E para evitar que ele fique decepcionado, você vai ter a primeira regra de todas. Prometa menos e entregue mais. Sempre faça isso. Se você colocar uma entrega em 24 horas e entregar em 48, ele vai ficar insatisfeito. Só que se você sabe que o seu trabalho é uma entrega que leva 48 horas, porque existem fatores logísticos, existem problemas que podem acontecer, você coloca uma gordura ali, então você vai colocar que a sua entrega é em 72 horas. Ele vai comprar acreditando que aquilo ali é uma verdade e na verdade você já está ali com umas 24 horas extras e isso vai acontecer com uma gordurinha ali e você sempre vai cumprir a expectativa. Especialmente, nesse caso desse exemplo que eu estou dando de entrega, se você depender de um terceiro como o Correios ou como uma transportadora. Isso pode acontecer em diversos negócios, não só em exemplos de entrega, tá? Você vai conseguir aí colocar isso dentro da sua realidade, mas a lógica é exatamente a mesma. Prometa menos, mas entregue sempre superando a expectativa. Você tem sempre 2 opções quando você vive uma experiência com o cliente. Ou você vai superar essa expectativa, ou você vai decepcionar a expectativa dele. A escolha é sua. E o segundo pilar é o gerenciamento da experiência do cliente. E esse é o que todo mundo conhece, que é o fato de você tentar controlar a jornada que esse cliente vai ter dentro do teu negócio. Mapeando a jornada desse cliente, tentando garantir que aquele processo funcione sem atrito, sabe? Que tudo dê certo na hora certa. Isso é o gerenciamento da experiência. E normalmente os empresários dão ênfase e foco nessa etapa. Coloca o processo bem desenhado, bem definido, tudo funciona como uma cascata.
várias engrenagens uma atrás da outra. Muitas vezes, essa experiência, essa jornada, ela começa a ficar burocrática, e aí é que está o problema. Se a gente vai gerenciar essa expectativa, a gente tem que ter todo o controle e gestão da nossa empresa na palma da mão, mas ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar em não ser burocrático para o cliente. Pensa no material de construção. Você compra num lugar, vai em outra pessoa, ela carimba o papel, libera em outro lugar, volta, a pessoa vem, volta de novo. Então o cliente está zanzando na loja, andando pela loja inteira com papel na mão, simplesmente porque ele queria comprar um vaso sanitário. Então, entender até onde você tem que brecar as coisas, evitar fraude, mas ao mesmo tempo não complicar a vida do seu cliente, esse é o real desafio da gestão de experiência. A gente precisa conseguir fazer um detalhe que quase ninguém faz, que é a análise de desempenho versus a importância daquele processo. Você vai pegar cada ponto de contato que o cliente tem e vai colocar isso numa matriz. No eixo vertical dessa matriz você vai colocar a importância para o cliente e no eixo horizontal dessa matriz você vai colocar o seu desempenho atual fazendo. E aonde que você vai dar atenção? É bastante simples, aonde tem alta importância e baixo desempenho. É ali que está morando o problema nesse momento. Essa é a zona crítica. O seu cliente diz que o suporte técnico é muito importante para ele. E aí o seu suporte tem um tempo de resposta de 48 horas. Você acabou de frustrar ele. E é por esse buraco que está vazando a lealdade dos seus clientes. Ele pensa, poxa, o que é importante para mim, a empresa não liga. E tem um outro ponto muito importante no gerenciamento dessa experiência, que é transformar a sua própria equipe em um canal. Normalmente a pessoa tem um 0800, uma ouvidoria, um gerente para chamar um setor para ir lá ouvir os problemas. Mas na verdade quem deveria ouvir e ter autonomia para resolver isso é a própria equipe na ponta. Então quais são os tipos de problema que podem surgir? Você faz um mapeamento de todos esses problemas e você já faz um mapeamento de como você gostaria que essa solução fosse aplicada. Você treina os seus funcionários e coloca eles para terem autonomia de resolver. Vou dar um exemplo simples. Se você tem ali uma situação em que sempre acontece pedido de reembolso na sua empresa, e isso, claro, mexe no caixa, é algo muito sensível, cara, por que não a gente estabelecer que até R$250 o gerente não vai precisar se envolver? O atendente lá na ponta, lá no caixa, ele vai ter autonomia para resolver a situação, entender o problema e devolver o dinheiro. Ah, mas aí será que eu não vou abrir brechas para que o dinheiro seja devolvido demais, sem necessidade, ou que possa ser resolvido de outras maneiras? Sim, mas se você treinar essa pessoa, não. E o mais importante, no final do mês você vai ter que prestar conta de todas as devoluções que você fez. Por que você tomou aquela atitude daquela forma? E se a pessoa errar, você treina, né? Então, você errou aqui, você não precisava ter oferecido um reembolso nesse caso, poderia ter agido dessa outra forma. E assim você coloca todo mundo numa sala, treina todo mundo, e essas pessoas vão conseguir cada vez mais entender que o reembolso ele é uma vantagem muito grande quando ele não é feito. Agora, em casos em que você precisa reembolsar e o cliente ficaria insatisfeito, isso também é uma vantagem para a empresa. Então, esse é um pequeno exemplo de como você pode dar autonomia na ponta para os seus colaboradores. Se você botar esse problema para ser resolvido por um gerente, para ficar escalando o problema, liga em tal lugar, liga na ouvidoria, isso na verdade vai fazer com que você burocratize o processo e continue cada vez mais decepcionando e frustrando a experiência do seu cliente. E dentro de uma empresa, a gente sempre admira aquela empresa que consegue resolver os problemas de forma rápida e prática, não é mesmo? E por que isso que eu estou te falando é tão importante? Por uma razão muito simples. A sua equipe lá na ponta, ela é a primeira a saber do problema. Ela sabe do problema antes de todo mundo. E se ele é o primeiro a saber, ele é a melhor pessoa para ser capacitada para resolver. Assim você vai dar eficiência na sua gestão de experiência. E isso vale não só para quando surgirem problemas no balcão da sua loja ou quando o cliente lá na ponta começar a reclamar com o vendedor. Isso serve também para experiências do dia a dia que estão aparentemente dando certo, mas que você não está conseguindo ver o que está acontecendo. Criar um canal de ouvidoria interna também é muito valioso para o seu cliente interno, que é o seu vendedor ali, o seu colaborador, ele entender o que está acontecendo na ponta e trazer essa informação para você aqui dentro. Então, criar esse canal pode ser muito valioso para a sua experiência de cliente também. E o terceiro pilar, esse sim é o crucial, é o diferencial do negócio, é a memória. O gerenciamento da memória do cliente é algo muito importante e vem lá da psicologia. Daniel Kahneman, que é esse cara aqui, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele é psicólogo e economista. E ele estava entendendo como que a parte psicológica influencia no consumo. Ele fez um estudo muito profundo para chegar a ganhar o prêmio Nobel. E esse cara provou que a lealdade do cliente é um comportamento futuro. Só que esse comportamento futuro vai ser determinado pelas ações das experiências em si, que ele viveu no passado e o que ele está vivendo agora, que estão marcados na memória. Então, ou seja, o que está acontecendo hoje vai determinar o comportamento futuro do seu cliente. E isso parece óbvio, é fácil ser engenheiro de obra pronta, mas o cara conseguiu provar isso psicologicamente. Então, se isso está provado cientificamente, você deve fazer isso no seu negócio para ontem. O cérebro humano ele não vai lembrar de tudo.
Ele vai lembrar essencialmente de 3 momentos. Momentos de mudança, surpresa, coisas inesperadas. Isso gera um pico ali. Ele fala, opa, algo diferente aconteceu. E naquele lugar ele vai guardar uma memória. A segunda são momentos significativos. Podem ser, inclusive, momentos mágicos ou momentos miseráveis, coisas terríveis que aconteçam. Você pode observar na sua própria memória que você lembra, sim, de coisas muito boas que aconteceram ou coisas muito ruins que aconteceram. Aquelas coisas que ficaram ali no meio do caminho, muitas vezes a gente acaba jogando fora da nossa memória. E o número 3 são as últimas impressões. As últimas impressões, elas sempre ficam de alguma coisa, né? Então, isso vai nos trazer 3 momentos cruciais. Esse último, que é quando as últimas interações acontecem, ele é o mais ignorado. Mas toda vez o nosso cérebro vai guardar os picos de um momento, os vales de um momento e o final desse momento. Você pode ter uma experiência incrível de 2 horas, mas se os últimos 5 minutos foram tenebrosos, você vai avaliar aquela experiência inteira como ruim. Ou naquele momento você pode até dizer, não, no começo estava bom e no final foi ruim, mas daqui a alguns anos você não vai mais se lembrar o quanto aquilo foi bom, mas você não vai se esquecer o quanto foi ruim. Pensa num restaurante, um atendimento no início muito bom, uma comida boa, memória afetiva daquele sabor, você conseguiu, né, se sentir bem naquele lugar, mas na hora do pagamento você foi humilhado. Será que você vai voltar nesse restaurante? Será que você vai contar essa história para alguém dizendo que tudo isso era maravilhoso, mas que alguém te humilhou no final? Você vai contar somente a história do seu jeito e muito provavelmente os últimos 5 minutos que estragaram a sua experiência é o que você vai contar. O final contaminou a memória de tudo bom que tinha acontecido. O Chris Duff chama isso de a cauda da experiência. É como se ela tivesse uma cauda longa, né? E a cauda é o final do animal ali, né? Tá o animalzinho todo e aí você tem uma cauda longa. Essa cauda é quase do tamanho do próprio animal, só que ela é o final do animal. E esse final, ele vai ser longo ali, né? E isso na sua memória vai trazer uma experiência muito grande também. Então, se a gente conseguir fazer com que seja intencional, que o seu cliente tenha uma experiência com um final memorável, isso vai te trazer um benefício muito grande. Então, dentro de uma venda tradicional, as interações finais e até mesmo o pós-venda são oportunidades cruciais para você efetivar uma boa memória e gerar lealdade nesse cliente. Um e-mail de agradecimento, uma ligação de follow-up, um presente inesperado no final do ano, tudo isso são coisas que você pode fazer que vão aumentar a sua memória final da experiência. E esses momentos, eles custam um pouquinho, o custo é muito baixo, mas a memória que vai ficar de longo prazo vai valer a pena. Você tem muitas chances de causar uma boa última impressão. Não deixe passar esse momento. Agora, como eu vou aplicar isso na prática? Vou te dar 4 ferramentas para você usar agora no seu negócio. A primeira é o processo de recuperação de serviço. Quando o cliente reclamar de alguma coisa no seu serviço ou no seu produto, você vai iniciar um processo rápido de 5 etapas. Escuta ele sem interromper. Depois, tenha empatia. Reconheça a dor. Fala para ele, pô, eu entendo o que aconteceu. Entendo a sua frustração. O terceiro passo é você se desculpar. Assuma a responsabilidade. Ah, tudo bem, me perdoe pelo que aconteceu, eu entendo a sua frustração, eu não gostaria que você estivesse se sentindo assim. O quarto passo é botar para resolver. Agora você vai resolver o problema desse cara. Você ouviu, entendeu, acolheu, se desculpou e agora sim é hora de tomar uma ação, dentro dos seus limites, é claro. E o quinto passo é fazer o acompanhamento. Olhar para ele depois, deu tudo certo? Aquilo que eu fiz para resolver o seu problema assim ficou bom para você? E pronto, ele vai te devolver que sim, que deu tudo certo e você acabou de resolver aquele problema de vez. E isso positivamente salvou a experiência desse cliente e muito provavelmente aumentou as chances dele se tornar um cliente fiel. Por uma razão muito simples, você criou uma memória final de que eles se importam comigo. E a ferramenta 2 é um acrônimo simples de SMILE. No S de SMILE é para que você sorria, seja positivo e esteja sempre sorrindo. O sorriso tem poderes inimagináveis. O M serve para você mostrar a sua empatia. O I é de investigação. Investigue o problema e entenda o que aconteceu. O L é de liderança. Lidere a solução. E o E é de entrega. Entregue a chave na mão dele. Entregue o resultado. Fala, olha, eu terminei. Tá aqui. Deu tudo certo? Tchau. Obrigado. Simples e eficaz. Assim como a primeira ferramenta, faz com que uma memória negativa se torne uma memória positiva a longo prazo. Esse é o objetivo. A terceira ferramenta é você empoderar a sua linha de frente. Dê poder para a sua equipe resolver os problemas na hora, sem ter que ficar escalando para a gerência. Crie um limite claro. O cliente está insatisfeito? Beleza, o atendente pode dar até R$200 de desconto para resolver naquele momento. Por que funciona? Porque a memória, ela também é influenciada pela velocidade. Se a gente resolver as coisas rápido, isso gera uma memória positiva. Crie limites claros de até onde ele pode ir e sempre garanta que ele pergunte para o cliente o seguinte: senhor, se eu te der aqui agora R$100 de desconto nesse produto para você resolver isso, você fica contente agora?
Você fica satisfeito agora? Você fica feliz nesse momento? Garantir que aquela solução está sendo impactada positivamente também é uma obrigação da linha de frente. Porque se o problema não é dinheiro, não adianta você dar um desconto que não vai resolver. Muitas vezes a solução não é só dinheiro, tá? E por que a velocidade vai gerar uma resposta positiva? Porque ele tem um problema e todos nós, se coloque no lugar do cliente, ele sempre quer resolver agora. Se você falar para ele, olha, eu vou escalar para a gerência, eu vou abrir um processo e se der tudo certo, daqui 3 dias você vai receber o reembolso. Ele não quer, ele quer receber agora, ele quer resolver agora. E o empoderamento, ele tem um efeito duplo, porque ele mostra que você confia na sua equipe e isso gera lealdade dos dois lados. A sua equipe se torna leal a você e o seu cliente se torna leal à empresa. E a quarta ferramenta, que é muito importante, é que a liderança deve dar o exemplo. Se você, que é o dono da empresa, não mostra comprometimento real com a lealdade desse cliente, se ele está satisfeito ou não, e se ele tem uma experiência positiva em toda a jornada, e no final ele ainda é surpreendido com algo muito bom, se você, que é o dono da empresa, não faz isso com seus clientes, não espere que a sua empresa vai fazer, que seus colaboradores farão, porque não vai acontecer dessa forma. Tem que ser de cima para baixo. A cultura é estabelecida por você, e se você criar uma cultura de que o lucro vale mais do que o cliente, provavelmente a sua equipe vai agir dessa forma também. O lucro é muito importante, mas ele nunca é maior e maior do que o cliente, porque sem lucro você não tem clientes. Sem clientes você não tem lucro. É importante que você seja o exemplo e não o discurso. Recapitulando então, você tem que fazer 3 gerenciamentos: da expectativa, da experiência e da memória. Mas tem um fator ainda além desses 3, que é o fato de você conseguir, de fato, uma mudança organizacional. E para fazer essa mudança dar certo, você vai ter que fazer 3 etapas. Você vai ter que conseguir descongelar, mudar e recongelar de novo. O que eu quero dizer com isso? Descongelar é conseguir, de fato, quebrar aqueles velhos hábitos. Aquilo que funcionava de um jeito há muitos anos precisa ser quebrado. Mudar é implementar novos processos, colocar as coisas novas, qual é o nosso jeito de trabalhar a partir de agora. E depois, o recongelar. Recongelar é pegar tudo isso que deu certo e agora solidificar novamente para que isso não mude mais. Essas são as 3 etapas. Você vai conseguir descongelar, mudar e congelar novamente. Isso sim garante uma mudança organizacional bem sucedida. Você não muda o estilo de lealdade do seu cliente se você não mudar a cultura da sua empresa. E a cultura não vai mudar com a apresentação de PowerPoint, botar todo mundo numa sala e fazer um treinamento. A cultura vai mudar com o dia a dia, com você dando exemplo, começando de cima, tratando um cliente bem na frente de todo mundo, resolvendo um problema com autonomia. Assim que você vai fazer isso. Cultura é dia a dia, para que um dia você vire as costas e aquilo aconteça mesmo sem você lá. E se você acha que é importante fazer isso na sua empresa, com os seus dados, é simples, pega todo esse vídeo, disseca ele, faz algumas anotações e bota em prática. E se você sentir dificuldade e quiser ajuda para fazer isso, procura o meu contato por aqui, que com certeza eu ou alguém da minha equipe pode te ajudar. E se esse vídeo te fez repensar como que você está gerenciando a sua lealdade aí dentro desses 3 níveis, me conta aqui nos comentários o que você mais faz ou o que você ainda não faz quando o assunto é gerenciar a expectativa, a experiência e a memória. Se inscreva no canal para você ver mais vídeos como esse sobre matemática, psicologia por trás do consumo que o mercado esconde de você. Até a próxima!